Princípio número 19. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem de cooperação porque a filiação é a soma de tudo o que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. Como todos os princípios dos milagres, esse também está falando de algo que não acontece no corpo. E se buscarmos entender isso de forma física, a nível corporal, não vai dar para entender. Você não vai ter a compreensão. Quando ele diz aqui que milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus, ele não está falando da unidade no corpo, entende? De estarmos todos juntos, reunidos e misturados, de estarmos congregando juntos, de estarmos num encontro junto, de frequentarmos e gostarmos dos mesmos lugares. Ele não fala nem mesmo de sermos amigos. A unidade que Jesus fala, ela transcende o corpo, transcende pessoas que conhecemos, transcende os lugares, as fronteiras, os países. É unidade mental, é uma somente, é uma só mentalidade. É aquilo que Jesus já falou e orou. Eu e o Pai somos um. Somos um. Não tem dois. Não tem eu e o Pai. Somos um. Somos o mesmo. Oro, ele disse, né? Oro para que vocês sejam um, como eu estou no Pai e o Pai em mim. Que vocês estejam também em nós, que sejamos um. E como que poderia isso ser possível no corpo? Como que isso poderia ser possível no corpo? Jesus, ele já se foi. Deus nunca vimos nem conhecemos. Sem falar que temos vizinho da nossa própria rua aí que a gente nem conhece. E isso é só para começar, porque tem gente de outro bairro ali que a gente nunca vai conhecer. E sem falar também em pessoas de outras cidades, outros estados, outros países. Sem falar, né, ainda mais daqueles que já partiram e nós nunca conhecemos. Sem falar também daqueles que um dia vão nascer, que um dia vão vir e nós nunca vamos conhecer porque não vamos estar aqui. Então, definitivamente não tem como sermos um só no corpo. Não tem como conseguirmos unidade no corpo, através do corpo. Mas tem como conseguirmos, e esse é o único lugar possível de unidade, que é na mente. É mudando de sistema de pensamento. E essa mudança de sistema de pensamento é o que chamamos de milagre, é o milagre em si. E é claro que isso que eu estou te dizendo é uma experiência. Porque por mais que eu tentasse explicar o que é isso e o que acontece quando se muda de sistema de pensamento, não dá para entender, não dá para alcançar com a inteligência humana. Isso só pode ser vivido mesmo, isso só pode ser experienciado. Mas hoje nós vivemos uma mentalidade fragmentada, dual, onde tudo é dividido, onde tem várias, onde tem muitas e muitas coisas. Ó, tem eu e tem você, tem eu e tem Deus, tem Jesus, tem meu pai, tem minha mãe, tem o gato, o cachorro, o pássaro, a vaca, tem o trabalho, tem profissões, tem os estudos, a casa, tem lugares. E cada coisa dessa, né, e tudo isso que a gente sabe, que vê, que conhece, coisa separada, né, cada coisa dessa é uma coisa diferente da outra. Ou seja, tem um significado, um valor, uma importância diferente da outra, percebe? E isso é o ego, é o pensamento de separação. Esse é o pensamento de separação. É um pensamento só. Mas, porque ele está fragmentado, parece que cada coisa é uma coisa.
Parece que são vários pensamentos, parece que são várias coisas, mas só parece por causa do significado que cada coisa ganha. Ou seja, se algo não tem significado, então não é nada, não está ali, não existe. Agora, se formos além, se a separação não tem significado, se a separação não tiver valor, importância, significado, então ela não é nada. Ela não está ali, ela não existe. Isto é, tudo é um só, tudo é o mesmo. E esse, então, é o outro tipo de pensamento que gera o milagre e que faz sermos um só com todos e com Deus. Esse é o pensamento milagroso, né? Esse pensamento é o milagre, né? Que se chama Espírito Santo. Espírito Santo é a mentalidade certa, é a mentalidade que corrige a insanidade da mente. Qual que é a insanidade da mente? É pensar a separação. Essa é a doença da mente. É se identificar com a separação. O Espírito Santo, que é essa mentalidade, ele é o quê? O oposto. É olhar para a separação e ver que ela não tem significado. Olha como é simples. E quem é que faz isso, né? Quem é que faz isso? É nós. Sou eu mesmo. É por isso que precisa de cooperação, porque sou eu que decido pensar separação ou pensar totalidade. Não tem ninguém que faça isso por mim, que tome essa decisão por mim. Sou eu que decido ser ego ou Espírito Santo, que é Espírito Santo, é a filiação de Deus, é o único meio na qual podemos ser um com Deus e com todos. Ou seja, Espírito Santo é a mentalidade que nos faz ser um só. Isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Como que sou um? Por meio do Espírito Santo, que é a mentalidade de Deus, é a mentalidade da totalidade, da unidade. É decidindo por ela que nos tornamos um. E lembrando, mais uma vez, né? Decidir por essa mentalidade, a mente de Cristo, é simplesmente não dar significado à separação. Isto é ter certeza, é confiar na totalidade. É só isso. Só que é um só isso que é tudo. Tudo mesmo, que muda tudo, que muda toda a experiência. É só isso porque é simples assim. Não tem fantasia, não tem enrolação, não tem complicação, nem encheção de linguiça. É só isso. Só que esse só isso, ele muda toda a experiência. Toda a experiência. Com a mentalidade certa, os reflexos que você tem no mundo serão da eternidade, serão da totalidade. Eternidade e totalidade é a mesma coisa, percebe? É o quê? É completeza. É o que não tem início e nem fim, é o que é tudo, é pleno, é total, é tudo. Ou seja, esses serão os reflexos aqui. Serão reflexos de paz, de abundância, de plenitude, de contentamento e gratidão. Reflexos da eternidade, que é o oposto do que temos na mentalidade de separação. O oposto do mundo, que é a falta, a escassez, a rejeição, a insatisfação, a tristeza, a dor, o desânimo, a solidão. A experiência, ela muda completamente como resultado da mudança de pensamento, como resultado do milagre.